eu havia comentado sobre quando a gente estava estudando protozoários, que a gente viu o reino protista, eu havia comentado com vocês que o livro de vocês, a apostila, ele dividiu o reino Professora, protista em dois. E o que foi? Bruno, é que eu falei que eu tinha dúvida. Então, eu perguntei qual, você não falou mais nada? É que eu travei. Então fala. Eu não estou entendendo muito bem a parte lá do DNA e RNA. Ah, mas isso não, ó, isso quando a gente falou de DNA e RNA, eu expliquei para vocês o quê? Eu não vou entrar a fundo na diferença dos dois, isso não é matéria de sétimo ano agora, vocês vão ver isso mais para frente. O que eu disse sobre esses dois tipos de material genético, tudo que vocês precisavam saber é isso, que os dois são tipos diferentes de material genético. Entendeu? Tem alguns seres vivos que têm DNA, alguns seres vivos têm RNA e alguns seres vivos possuem os dois. Mas, no geral, é tudo material genético. É só isso que vocês precisam saber por hora. Professora, Oi. e também os vírus têm núcleo, né? Não, os vírus não têm núcleo, os vírus não têm nem célula. Eles são nem procriarianos, né, professora? Eles são acelular, né? Eles são acelulares, então eles não têm célula. Nem... Ô, professora, Quem não tem célula, eu tem lembrei núcleo. agora. Oi. Fala. Eu lembrei agora. Ontem eu tava aqui comendo e eu formulei uma pergunta na minha cabeça que é tipo assim, professora. Se a pessoa tá com um vírus no corpo e você injeta um vírus desativado nela, o vírus desativado, tipo, tem contato com um vírus ativado e eles podem, tipo... O vírus ativado pode ativar o vírus desativado? Não. Você diz, por exemplo... Não, Porque, deixa eu falar. a função da vacina é criar o anticorpo pro vírus. Aí, estimular a produção de anticorpo no nosso organismo. sim. Aí, se eu coloco um vírus desativado no meu corpo e já tem um vírus ativado, não vai funcionar muita coisa, eu acho, professora. Porque, tipo, o vírus já tá lá. Aí você vai colocar um vírus desativado. Entendeu? Eu não sei Eu entendi o que você quis dizer. Ó, o que acontece é o seguinte. Noção. Eu entendi o que você quis dizer. A questão é, por exemplo, geralmente, por exemplo, ó, eu estou com um vírus X, sei lá, qualquer tipo de vírus. Mas a vacina, beleza, ela estimula a produção de anticorpos. Mas se eu já estou com esse, primeiro precisa ser o mesmo vírus, né? Tem que levar isso em consideração. Exatamente o mesmo vírus, porque os anticorpos eles são muito específicos. Então, por exemplo, quando a gente falou lá de gripe, existem vários tipos de gripe. Então, vai ter um anticorpo para cada tipo de gripe. São vírus diferentes, entendeu? Então, agora vamos supor que eu esteja com um vírus X e aí eu tomo uma vacina exatamente do mesmo tipo de vírus. Nem sei, no geral, a vacina funciona, certo? É difícil a vacina não funcionar. Uma vacina, beleza, tá imunizado. O que acontece é que esse vírus que a gente coloca, não é que ele é desativado, é tipo assim, é um vírus atenuado, entendeu? Ele vai estimular a produção de anticorpos de qualquer jeito, por mais que o vírus que eu já tenha no meu corpo ali, né, ainda não tenha estimulado essa produção, a vacina vai fazer isso, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu posso estar com o vírus e não ter anticorpos. No geral, quando eu tô com qualquer agente estranho, meu corpo já está ali trabalhando para combater esse corpo estranho. O que acontece, nesse caso, a vacina ela vai tipo, dar uma potencializada, assim, tipo, beleza, vamos logo, rapidão, vamos criar esse anticorpo e aí vai dar certo, entendeu? Entendi. É difícil uma vacina não funcionar, tipo, não alcançar o objetivo dela. Não, só não entendi porque, tipo, como que a vacina desativada, tipo, se tem relação com o vírus. É pro corpo saber o que ele vai, tipo, Já que ele tá no vai seu ter que corpo. combater. Não entendi. Como assim? A vacina desativada tem a ver com o Não, vírus? vírus ativado, eu falei errado.
um vírus ativado se tem alguma relação com um vírus que já está no seu corpo. Se for o mesmo vírus, é o mesmo vírus, entendeu? Mas um vai estar atenuado e o outro vai estar lá a todo vapor. Essa é a diferença. Mas a vacina por si só, porque a vacina não é só o vírus, né, gente? É uma A solução, vacina uma é tipo uma lethal. mistura de vírus desativado. Exatamente. Então, ela vai dar conta. Se o vírus que estava lá no meu corpo antes ainda não deu conta, meu corpo não deu conta de produzir os anticorpos para ele, agora com a vacina vai dar, entendeu? Entendi. A vacina não existe porque às vezes o nosso corpo não consegue fazer as coisas sozinhos. Por isso que a vacina existe. Para dar estimulada no corpo. Bom, tudo bem, gente? Beleza? Professora, Oi. e por exemplo, aí eu tomei a vacina, aí eu tá com vírus. Mesmo se eu ter contato com, eu não vou de qualquer jeito. Se você já tomou a vacina e tiver contato com o vírus depois, você está imunizada. O que acontece existem alguns tipos de vírus, que até o da gripe, vou usar o exemplo da gripe de novo, né? Porque é a doença mais comum, gente. Viral é a gripe. Ele se muta. Então, por exemplo, esse ano o vírus da gripe é um. O ano que vem ele vai ter uma característica diferente. Então, a vacina que eu tomei esse ano já não funciona para o ano que vem, porque o vírus já vai estar diferente, entendeu? Não é tipo, vírus na mutação. O vírus na mutação pode dar outro sintoma? Ele pode ser mais agressivo. No geral, quando os vírus se mutam, eles se tornam cada vez mais agressivos, né? Tipo, esse coronavírus já existia. Acho que eu já comentei isso com vocês, que ele já existia, mas ele não era desse jeito, tipo, letal. Porque ele, né, do jeito que está acontecendo agora, que ele está matando. Mas ele já existia antes. Só que os sintomas eram mais leves, vamos dizer assim. Agora, com a mutação dele, ele está mais perigoso, né? Mas se a gente toma vacina, beleza, tô imune. A não ser que o vírus se mute. Aí é um novo tipo. Porque depois que ele mutou, ele não é mais o mesmo vírus, é um outro vírus. É tipo um vírus, sei lá, 2.0, por assim. Então, eu preciso de uma vacina que dê conta desse novo vírus mutado. Senão, aí Professora, realmente não adianta mais. Oi. o vírus pode se mutar, tipo, dentro do corpo? Sim. Não necessariamente dentro do nosso organismo, pode ser em outros seres vivos, né? Mas sim, até porque a gente precisa lembrar que ele, fora de algum ser vivo, ele tá lá paradinho, lembra? Ele não é um parasita obrigatório. Então, para que ele consiga se desenvolver, inclusive se mutar, ele precisa de um outro organismo vivo. Na TV tava falando que o coronavírus matou atingindo o coração e também pode atingir o cérebro. Professora, é verdade. Um apresentador morreu, professora. Semana passada disso. Ele teve pressão intracraniana. Tá na hora da vacina chegar mesmo, né, gente? Pelo amor Ô, de Deus. professora, Oi. eu ouvi falar, eu acho que foi até no jornal do SBT, que, tipo, quem pegou o coronavírus e se curou de uma certa forma, pode se prevenir, tipo, o corpo dele já pode ter uma chance a menos de não pegar. Não sei se será. Sim, por quê? Porque o que acontece? Depois que porque ele criou anticorpo. Por exemplo, a catapora a gente geralmente pega uma vez só na vida, certo? A catapora é um vírus. A gente pega a catapora, aí depois que a catapora, sorte a sua. Geralmente, as pessoas acabam pegando em algum momento da vida. Mas pode ser que eu nunca conheci, A não cachumba tô conseguindo também é lembrar assim, agora. né, professora? Mas tem gente que não pega cachumba, não, hein? Hã? Mas a cachumba, tem gente que pode tipo, viver a vida inteira sem ter pego cachumba. A catapora é um vírus mais comum do que a cachumba, por exemplo. Ah, tá. Mas é obrigatório. Mas a cachumba só pega uma vez, né? Mas você pode viver sem pegar a catapora a vida inteira. Mas como é um vírus que é comum, né, ele tá entre a gente assim, é difícil você nunca pegar, passar a vida inteira sem pegar. Mas pode acontecer. Mas geralmente a catapora, por exemplo, você pega uma vez só e seu corpo, né, reconheceu agora quem é esse vírus, então a próxima vez que você entrar em contato com ele, você já vai ter o anticorpo. É difícil uma pessoa pegar a catapora 2 vezes. É impossível? Não.
Sempre tem exceção, gente. Ou Então não é regra, tipo, a pessoa Teve só um cara que pegou uma pegou vez na 4 vida. vezes o Então, coronavírus. acontece. Então, aí ele pode pegar... Nossa, mas Senhor, é de... credo. Meu Deus. Mas o que pode Professor, acontecer, tem que ver o sistema imunológico da pessoa, se essa pessoa tem sistema imunológico Eu tô debilitado, querendo se ela falar já tem faz um alguma tempo. doença antes, esse sistema imunológico dela pode estar debilitado e aí ela não vai conseguir produzir anticorpos direito mesmo. Professora, Fala. mas por que, Sora, Eu perguntei, alguém tem dúvida sobre vírus? Não, de repente, várias perguntas sobre vírus. Sora. Fala. Fala. Sabe as mutações? Calma, eu vou te ouvir também, Bruna. Deixa ela falar um de cada vez. Sabe as mutações que tem dos vírus? Tá. Tipo assim, dá pra eles mudarem pra melhor? Tipo, em vez de mudar sempre pra, sei lá, mais agressivo e tal, dá pra eles... Entendi. Não, porque o vírus, ele não consegue viver sem um outro ser vivo. Então, o para melhor, no caso, ele muda para melhor, mas melhor para ele, o que é pior para a gente. Ele se torna mais resistente, entendeu? Ele nunca vai mutar para ser mais fraquinho. Ele sempre se muta para ser melhor. Tipo, ele ser um ser melhor, entendeu? Só que aí, no caso, para nós, isso é prejudicial. Tipo, ele não tem como... Ele não pode regredir. A mutação, ela é tipo como se fosse no caso dos vírus, uma pequena evolução, assim. Ele não vai regredir, ele vai voltar, tipo, hoje eu causo 5 sintomas, amanhã eu vou causar só 4. Não, ele vai causar 6. Pra gente, vai ser toda a mutação de vírus para nós, seres humanos, animais, enfim, sempre vai ser prejudicial. Porque é esse vírus ficando cada vez melhor, mais adaptado, mais resistente, entendeu? Entendi. Fala, Bruno. Agora o Bruno travou de novo. Fala. Mano, até esqueci. Eu ia falar... E aí, Bruno, esqueceu? Aí, ó, Bruno, tu fica me Vai, Bruno, senão eu vou interrompendo, fazer daí minha quando eu pergunta te sobre falar... papel alumínio. Vai logo. Senão eu vou fazer minha pergunta sobre papel alumínio. Pode falar, Matheus. Fala. Tem alguma coisa a ver, Matheus? Professor, é porque eu me acho muito burro pesquisando as coisas na internet. Porque, tipo, professora... não acredito. Porque, professora, eu tava fazendo um pão ontem, fui fazer o pão. Mas sabe aqueles negócios de sanduíche que coloca? Minha madrinha tinha. Fazer até pão com ovo, sei lá, essas coisas. Aí, tipo, eu fui usar. Só que eu tava com muita preguiça de depois ter que lavar isso. Então eu peguei papel alumínio e coloquei lá e fiz o negócio. Só que eu sou uma pessoa muito segura, então, tipo, eu sei que eu tô certo, só que eu pesquiso pra ter certeza que eu tô certo. Aí eu pesquisei. E aí tinha gente falando que esse negócio era radioativo, professor. O papel alumínio era radioativo e a radiação ia pra comida. E eu fiquei desesperado, professor. Eu já tinha comido. O que acontece é que eu sabia que não tinha nada a ver essa pergunta com a matéria. Mas o papel alumínio, de fato, gente, leve em consideração sempre assim. O papel alumínio é feito de que material? Eu vou chegar na escola com 3 olhos. Alumínio, certo? O alumínio, não sei se vocês sabem. O que é o alumínio, vocês sabem? É metal? O alumínio é um tipo de metal. Então, você imagina, por mais que seja um papel, né? O alumínio é um metal que a gente consegue moldar ele da forma que a gente quer. Tanto que a gente consegue fazer uma folha de metal, né? De alumínio, porque o papel alumínio é isso, é uma folhinha bem fininha. Então, você imagina esse metal em contato com a nossa comida, assim. Então, a gente usa bastante papel alumínio porque ele, de fato, é muito útil. Mas, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um metal, né? Então, assim... Nesse momento, meu terceiro olho já tá nascendo, já. Você não vai virar um mutante, nem um X-Men, nem nada. Mas existem algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que realmente não são muito benéficas. Tipo assim, o uso do papel alumínio, tipo, muito assim. Tanto que quando a gente faz comida no forno, vai papel alumínio, você coloca o papel alumínio e depois em algum momento você tem que tirar, né? Aí ele termina de cozinhar sem, os negócios assim. Eu já fiz pudim e eu botei o papel alumínio e deixei. Cozinho
cozinham. Pudinhaça? A gente... Tem radiação mesmo, Sei professor. lá, Tem também não sei, acho radiação que mesmo. Agora acha. tá confirmado. Mas, não é... Tipo assim, a gente usa, não, a gente não vai morrer nem nada, mas a exposição prolongada, né, a esses metais, em algum momento pode trazer algum malefício pra gente. A gente não vai crescer um novo braço, né? Isso que vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar que a gente está mexendo com metal, né? E o metal está diretamente em contato com a comida que a gente está Como assim, comendo. professora, crescer um novo braço? Não vai crescer um novo braço. Ah, mas não como vai. assim? Eu não entendi. Porque tá falando tipo, de Porque virar ele mutante, falou que entendeu? era radioativo. É, radioativo, mas a gente não vai. Como O se que pode fosse um acontecer mutagênico. é essa pessoa ter problemas tipo, a longo prazo, ela pode ter problemas nas células, ou nos tecidos, entendeu? Umas coisas assim. Dentro do nosso corpo, não coisas que a gente vai perceber. Qual matéria que tu fora, falou assim. que tu ia pular? Nenhuma. Tu falou uma matéria que tu ia falar que... Ai, tu falou Ô, que tu ia pular uma professora. matéria que não era necessária. Eu não lembro, não. Acho que não, Sofia. Sei lá. Agora a gente, por exemplo, agora a gente vai começar o último grupo aí, né? Tu ia falar de planta, eu acho. E aí das plantas a gente vai falar de tudo. Oi. Nossa, Professora, planta. Quando que vai voltar a eu astronomia? lembrei a minha pergunta. Porque era Nunca, assim. Matheus. Eu Fala. coloquei, eu não sei porquê, me deu vontade de colocar um papelzinho dentro lá do meu pão. O papel mofou, professora. E Tu o tem pão vontade não. de colocar Verdade é essa, Bruno? papel dentro do pão, velho? Vontade de colocar o papelzinho ali no meu pão. Eu pensei que você ia comer o Mas é pão. sério, ó, ficou todo molhado por Quem dentro, nunca? o meu potinho, e Tava pensando nisso. o papel mofou, só que o pão não. Pedi pro Roger lá da papelaria colocar um papelzinho no meu pastel. Papel não Tudo tem bem. como Então mofar, você Vontade tem de que colocar um mofar alguma papelzinho coisa. no pão, O hein? meu não mofou, eu desisti, joguei tudo fora. Eu já tava com 5 fatias de pão lá esperando mofar, nenhuma mofou. Eu joguei tudo fora. Nem Professora, sei. Em cada Oi. canto da casa lembrei tinha uma aí, fatia de pão, referente né? lá, as Tirado. notas que a senhora No chão. falou, a gente... Falta pouquinho tempo, mas eu vou começar, né, a falar do que eu vim falar hoje. Pode ser? Gente, no livro de vocês, é o último livro lá, no meu é o grupo 6, não, acho que vocês talvez seja também. É capítulo 11, página 408. Nossa, é planta, velho. Meu Deus. É Gente, muito chato. agora a gente vai falar... Essas Essas plantinhas que a gente vai falar agora não são iguais às que a gente tinha visto antes, assim. Aquilo que a gente tinha visto antes das férias lá, era basicamente a vegetação, tipos de vegetação, assim. Né? A gente viu lá, tem estepe, tem campo, tem floresta umbrófila, não sei o quê. Isso são tipos de vegetação em regiões. Agora a gente vai ser um pouco mais específico e a gente vai falar realmente de cada tipo de planta. No geral, existem 4 tipos de plantas, que são as plantas, 2 plantas sem sementes e 2 plantas com sementes. São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Nossa, Deus. Professora, por que a ciência coloca esses nomes tão lindos? Falar. Vai ser o nome de cada um dos meus Gente, mas é porque eu já expliquei isso pra vocês, gente. O nome que as pessoas colocam, quem escreveu coloca o que quiser, e a gente tem que levar em consideração o idioma que essas palavras também são colocadas, né? E aí, às vezes, quando traduz para o português, acaba ficando muito estranho. Mas tem a ver com a estrutura desses seres, né? Antes da gente entrar, de fato, nas plantas, aí no livro de vocês, eles colocaram o grupo das algas. Eu já havia comentado isso com vocês, que o grupo das algas não faz parte do reino das plantas. Alguém lembra de qual grupo que ele faz parte? De qual reino, né? Protista. Muito bem. Tá certo, Eduardo. Petista. É o reino dos protistas. E aí o livro, né, acabou separando, até porque as algas têm uma certa semelhança com plantas, mas a gente precisa muito lembrar sempre, gente, não são plantas. Algas são algas, plantas são plantas. A estrutura delas é diferente. Professora. A morfologia, enfim, é diferente. Elas são consideradas, né, um grupo ancestral
ao grupo das plantas. Tipo, vamos supor que as algas foram as primeiras plantas que não são plantas de verdade. Tipo, antes de existir planta, já tinha alga, entendeu? Até As primeiras porque... plantas não plantas. até porque a gente sabe que a vida começou na água, Numa... certo? Exatamente. Então, tanto a vida animal, né? A vida no geral começou na água. Então, inclusive as plantas descendem, né, de seres que eram aquáticos, no Eu caso, aprendi isso as no Minion. algas. No filme Aprendeu do isso Minion, aonde? professor. Eles falam No isso, que a Minion. vida começou na No filme água? do Minion. Professor, os Minions começaram na água. Eles colocam lá, Ah, os Minions saíram da verdade. água. Verdade. No caso, Os Minions enfim, não servem. mas os Minions, a gente não tem Minions, a gente tem outro tipo de Minions, mas é isso. Então, a vida começou na água, inclusive as espécies vegetais, e elas descendem aí das algas. Então, no reino, dividindo em reinos, o reino as algas ficam junto com os protozoários. São ainda, mesmo assim, são seres bem distintos, a gente estudou já sobre protozoários, apesar de a gente ter visto que os protozoários, tem alguns que causam doenças, tal, a gente viu que tem uns que vivem a vida deles tranquilamente, e geralmente esses que vivem a vida tranquilamente são os seres aquáticos. Então aqui está a nossa semelhança com as algas. Aí, não sei se vocês estão com o livro aí, coloca na 408, tem algumas, enfim. Eu tenho que ficar de olho aqui na hora, porque a aula vai durar... Enfim, vou ficar de olho aqui. Quando der 4h20, alguém me avisa se eu estiver falando ainda. Eu falei 4h20? Não. 10h20. Então, as algas, elas têm estruturas diferentes, né? Mas elas têm algumas características aí que se assemelham bastante, inclusive, aos protozoários. Elas são eucariontes, isso significa o quê? Que elas têm célula no célula. Que elas possuem núcleo. Os únicos seres, gente, os únicos seres que são acelulares são os vírus, tá? Tirando os vírus, todo mundo tem célula. Aí o que vai diferenciar é quem tem célula e é procarionte, que também são só as bactérias, então daqui para frente todo mundo não vai ser eucarionte, porque o único grupo que é procarionte a gente já viu que eram das bactérias. Acabou. Então daqui para frente todo mundo é eucarionte. Então, todo mundo tem célula e todo mundo tem núcleo, tá? Todos os outros seres vivos que a gente vai estudar daqui para frente, todos têm célula e núcleo. Aí o que acontece é que a gente tem alguns seres que são unicelulares e alguns que são multi. No caso das algas, a gente tem algas que são unicelulares, que são algas microscópicas, que fazem parte dos fitoplânctons, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, né, sobre os plânctons lá do mar. As algas fazem parte desses plânctons. E eu não lembro se eu já comentei com vocês que existem dois tipos de plânctons, né, que são os fitoplânctons e os zooplânctons. Eu acho que a gente falou sobre isso no 6º ano. Sim, a gente falou Não, sobre. a gente falou né? até no 7º aqui. Pode ser, eu não tô lembrando. Eu lembro do... Falou? Que ótimo. Então, os fitoplânctons são aqueles que conseguem fazer fotossíntese. Os zooplânctons, como o nome sugere, zoo vem de animal, então ele não consegue, ele precisa se alimentar, enfim, pegar o alimento dele do meio, né? Não consegue fazer sozinho. Os fitoplânctons são os que conseguem produzir sua própria fonte de energia e os zooplânctons o reverso. Isso, eles não conseguem. Os fitoplânctons, eles são heterótrofos, né? E os zooplânctons, eles são autótrofos. Ao contrário. Não, é o contrário. É isso. O fitoplâncton consegue fazer sua própria energia, consegue produzir sua própria energia, é autótrofo. E os zooplânctons são heterótrofos. Fala, Bruno. Professora, sempre, sei lá, eu nunca entendi esse negócio de tritóforo, sei lá. De fósforo, não entendi também não. Fósforo, né? Não, a gente vai... Já deu 10h20 agora, na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a essa altura do campeonato, a gente já devia ter na ponta da língua quem é autótrofo e quem é heterótrofo, hein, galera?
Vamos lá. Vão aí vai tomar o café de vocês. Não atrasa, tá, gente? 10h40 a gente volta, tá bom? Tá bom. Beijo, até daqui a pouco. Beijo. Beleza. Eu coloquei assim, Reino Protista 2, porque se vocês forem olhar lá no Google Sala de Aula, quando a gente falou de protozoários, né, eu coloquei Reino Protista 1. Então, a gente sabe, então, na verdade, não tem 1 e 2, né? Eu só coloquei assim porque o próprio livro dividiu, mas é isso. Então, vocês sabem que tanto algas quanto protozoários faz parte do mesmo reino, não tem 1 e 2, eu só coloquei assim porque a gente viu ele em duas partes. Tá vendo, né, esse reino em duas partes. Bom, beleza, vamos lá. Então, lá na página 406 e 8, né, tem algumas coisas, tem algumas informações importantes. Agora o Bruno tá entrando. Tem algumas informações, né, que a gente estava falando, então, que eles são eucariontes, então quer dizer que eles possuem núcleos, né? Eu já havia comentado, então, que eles podem ser unicelulares ou pluri ou multicelulares, né? Então, podem ter uma célula só ou várias. E aí vocês vão perceber, né? Existem algas. Quando a gente fala alga, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, acredito que todo mundo já tenha visto uma alga, é daquelas, sei lá, aquelas folhas, parecem folhas, né? Verdes, tal, compridas. Nem todas as algas são assim. Existem algas que são microscópicas, mas são tão importantes quanto. E existem algas de outras cores também. Nem todas as algas são... enfim, tem aquela cor que a gente conhece. Inclusive, essas algas que geralmente, por exemplo, enroscam no nosso pé quando a gente vai na praia, elas não são algas verdes, elas são uma outra classificação de algas que a gente também vai ver agora. Professor, Então tá. Oi. Corais é o tipo de água? Não. Coral é outro. Coral já é do reino dos animais. E a gente vai ver mais pra frente ainda. Então, beleza. Então, são eucariontes, são autótrofos, e aí, né, para quem ainda tinha alguma dificuldade com seres autótrofos e heterótrofos, tipo assim, gente, não sei o que a gente pode fazer, mas assim, a essa altura, isso não pode mais estar confuso na cabeça de vocês. A gente já vem estudando sobre autótrofos e heterótrofos desde o começo do ano. A gente já sabe, já deveria saber, então, né? Que seres autótrofos, o auto, lembra? Auto é de autonomia, de fazer sozinho. Então, autótrofos são seres que conseguem produzir seu próprio alimento, seja por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese, que a gente também já viu. De qualquer forma, são seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Fala, Eduardo. Nada. Não quer falar? Não. Tá. Eu vi você desmutando seu... Pensei que você fosse alguma coisa. Beleza, então autótrofos são seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Os seres heterótrofos não conseguem. São aqueles seres que precisam de outros seres vivos, de outros organismos para se alimentar. E mesmo os seres microscópicos podem ser heterótrofos. A gente viu no caso dos fungos, por exemplo. Então, aqui, as algas, né? Elas são autótrofas e elas são fotossintetizantes. As quimiosintetizantes que a gente tinha visto até agora foram só as bactérias, né? As algas, elas não fazem quimiossíntese, elas precisam de luz também, por isso elas só fazem fotossíntese. E por isso que quanto mais fundo você vai indo no mar, por exemplo, menor a chance de você encontrar alga, justamente porque a luz já não chega mais lá. Então, a gente tem algas mais nas águas superficiais, assim, ou até uma determinada profundidade, depois a gente já não encontra mais alga, porque não chega a luz. Isso eu tô falando de águas bem profundas, né? Então, elas possuem clorofila e outras substâncias, que são as substâncias que dão cor a essas algas, né? As cores diferentes que elas têm. E elas podem ser tanto de água doce quanto de água salgada. É importante a gente lembrar que, principalmente essas algas que são unicelulares, elas servem de alimento para outros seres vivos.
Por isso que elas conseguem... Por isso que elas estão presentes nos dois ambientes aquáticos, né? Tanto na água doce quanto na água salgada. Porque elas são a base da cadeia, né? São os seres produtores. A gente já aprendeu lá atrás que na base de uma cadeia alimentar tem sempre primeiro os produtores, né? Que são, no caso, se a gente pensar no ambiente terrestre, são as plantas, são os vegetais. No ambiente aquático, a gente tem as algas. Elas vão ser a base da cadeia lá. Beleza. Até aqui tudo bem, né? Bruno? Sim. Tudo bem? Autótrofos e heterótrofos? Uhum. Beleza. Eu sei que o nome às vezes atrapalha um pouco, não são nomes muito fáceis, mas infelizmente é a vida. O primeiro grupo deixa eu ver aqui mais. Aí, beleza, a gente tem essas algas que tem, principalmente as maiores, que têm essas estruturas que parecem folhas, que parecem caules, que parecem raízes, mas não são, tá? Justamente por isso que elas também não são consideradas plantas. Aí, ó, se vocês derem uma viradinha aí, na 409, tem algumas informações que são importantes. Então, as algas, elas podem ser encontradas, como eu já havia falado, na água doce ou salgada, ou não necessariamente dentro da água. Elas podem ser encontradas em um ambiente que é úmido. E é justamente essas algas que já começam a sair da água mesmo, né, que elas conseguem viver em ambiente terrestre, que só precisa ser úmido, que começaram a dar origem às plantas que a gente conhece hoje. Foram ganhando o ambiente terrestre. Quando a gente estudou fungos, a gente falou sobre os líquens. Não sei se vocês vão lembrar, que é aquele que ficava lá nas árvores, ou pode ficar em rochas também. O líquen é a combinação, né, do fungo com algas. Então, a gente já sabe que existem algas no ambiente terrestre também, desde que seja um ambiente que tenha bastante umidade, mas as algas conseguem algumas espécies, não são todas, óbvio, mas conseguem sobreviver em ambientes terrestres. E a partir daí, a gente começa a ter uma evolução até chegar às plantas que a gente conhece hoje. Quando a gente fala dos primeiros grupos de plantas, vocês vão perceber a semelhança entre os líquens, por exemplo, e esse primeiro grupo de plantas, que são bem, bem parecidas, assim, visualmente, pelo menos. As plantas. Me perguntaram por que as algas não são consideradas plantas, se elas também são verdes e também fazem fotossíntese. Não basta fazer fotossíntese para ser planta. A gente sabe que existem vários tipos de seres que são autótrofos. As bactérias, por exemplo, são autótrofas. Algumas espécies, né, são autótrofas, e por isso elas são plantas. E a gente coloca as algas em grupos separados justamente porque a estrutura delas é bem diferente das plantas. Elas não têm caule, elas não têm raiz, elas não têm folhas. É muito parecido visualmente, mas morfologicamente, se você pega realmente para ver e estudar, elas são bem diferentes. Tá? Por isso que a gente fala que é um grupo ancestral das plantas, porque parece, mas não é. Sabe? Fala, Bruno. Mas como ela também, tipo, ela cresce, ela fica forte sem, tipo, se ela não tem nada, não tem raiz, não tem nada. Porque as plantas precisam de raiz e de caule para sustentar, porque elas estão no ambiente terrestre, né? Por exemplo, no ambiente terrestre tem uma coisa que faz tudo ficar no chão. Alguém sabe o que é? Tipo, quando a gente fala assim, tudo sobe e desce. A gravidade, exatamente. As plantas terrestres, então, elas precisam de raiz para conseguir se sustentar, se fixar, aliás, no solo, né? Porque senão elas iam... Enfim, elas precisam de alguma coisa para se fixar. E o caule serve para elas se sustentarem, conseguirem ficar em pezinhas. Então, a gente só ia ter planta deitada. Ia ser tudo grama. E a gente tem plantas O caule que a senhora fala é o tronco, né? Se eu tô falando de árvore, eu tô falando de tronco, mas eu posso estar falando de plantas que são menores, e aí a gente só tem aquele caulezinho menor, depende da planta que eu tô falando. Mas o tronco é um caule também, só é um caule maior, enfim, mas não deixa de ser um caule.
tudo bem? E aí, as plantas na água têm ação da gravidade dentro da água? É menor, né? A professora, a gravidade lá dentro da água. Porque assim, ó, imagina a gravidade na água, se ela colocasse todo mundo para baixo, a gente não ia conseguir pescar nenhum peixe, porque ia ficar todo mundo lá no fundo, certo? Certo. E a gente tem coisa que boia, né? Ao contrário, as coisas na água, elas tendem a subir, não a ficar lá no fundo. Oi? E nos mares mortos? O quê? Que jogar qualquer coisa boia. Mas aí é por causa da densidade da água, Bruno. Existem águas que são mais densas do que as outras. Professora, Quanto então mais como densa é a a água água, fica, a alga fica em Marmota. pé lá se não tem? porque ela precisa ficar em pé, a água já faz com que as coisas boiem. Por isso que elas ficam sempre parecendo estar de pezinha levantado assim, entendeu? Porque a água faz isso com elas. Elas são menos Mas densas quando a do gente que a joga, água. tipo, alguma coisa dentro da água, ela afunda. Tipo, Se a coisa é mais densa que a água, afunda. Se é menos densa que a água, boia. Se eu jogar, por exemplo, uma bigorna na água, vai afundar. Mas se eu jogar uma folha de papel, não vai. Entendeu? então Não é como tudo que eu jogo. aguenta navio, pro? Ai, Bruno, aí já é muita pergunta difícil. É verdade, né, professora? O navio é mais pesado que uma Gente, bigorna. Porque o navio tem uma própria base para flutuar na água. exatamente, gente. Eles não vão fazer um navio inteiro de material que vai afundar, porque o navio precisa boiar, entendeu? Mas é feito Por isso que o de submarino, por exemplo, o navio e o submarino são dois meios de transporte aquáticos, vamos pensar assim. Só que um afunda, porque depende do material que eu uso. Um eu preciso que afunde, outro eu preciso que boie. Então, dependendo do que eu preciso, o material que uso é diferente, entendeu? Mas essa não é a questão aqui, gente. Vamos focar. A questão das algas é que elas não precisam de caule para sustentação porque elas estão na água, entendeu? Então elas não precisam ficar, elas não precisam de força para ficar em pé porque não tem ação da gravidade sobre elas. A água já faz com que elas fiquem, tipo, em pezinhos, assim, entendeu? Certo? Certo. Elas têm algumas estruturas que fixam elas no substrato, né? De rochas e tudo mais, mas elas não precisam de caule. E essas estruturas que parecem folhas também não são folhas. Tipo, folha igual das plantas, no caso. Beleza. A gente chama de estrutura laminar. Laminar é de lâmina, quer dizer, bem fininha, assim. Inclusive, elas são mais finas do que as plantas mesmo. Aí, beleza, tá. Então, elas vivem em água doce, salgada ou em superfícies que tem bastante umidade, junto com os fungos, formando líquen. E aí, a gente tem aqui na 409, no segundo parágrafo, fala um pouquinho da importância econômica que as algas têm. Gente, as algas, elas são usadas por nós, seres humanos, para um monte de coisa. Na indústria de cosméticos, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, enfim, a gente usa alga para um monte de coisa. E ainda tem a questão delas serem importantes, num geral, né, biologicamente, porque elas fazem fotossíntese, então elas produzem oxigênio, não só para nós, não só para os animais aquáticos, né, que estão ali naquela água, mas para nós também. Ok? Alguém ia falar alguma coisa? Posso continuar? Pode. Beleza. Aí a gente tem, como todos os outros grupos que a gente já viu até agora, dentro de um grande grupo eu tenho subdivisões. E aqui a gente também tem as subdivisões, né, os grupos de algas, de acordo com as suas classificações. O primeiro grupo de algas que a gente tem aqui são as algas pardas. No livro de vocês está tudo bem resumidinho. As algas pardas são essas que enroscam no nosso pé quando a gente entra na água, são essas algas pardas aqui. Elas parecem... Não, é horrível. Eu tinha trauma disso quando eu era pequena. Eu detestava entrar na água e sentir, sonhar que tinha qualquer coisa enroscada no meu pé. Professora, nunca enroscou nada no meu pé. Sorte a sua, porque é horrível. É muito ruim.
Eu coloquei aqui nos slides, em todos os grupos, tá? Eu coloquei aqui nos slides o nome científico desses grupos, tá? Então, no livro de vocês apresentam algas pardas, mas se vocês forem jogar, por exemplo, no Google ou em algum outro livro, forem pesquisar, vocês podem encontrar com outros nomes. No caso, as algas pardas, a gente pode encontrar com o nome de feófitas ou feofícias. Algas pardas é mais fácil, né? Mas, enfim, a gente tem que saber que existem outras nomenclaturas para a mesma coisa. Essas algas pardas, então, elas são multicelulares, né? A gente está vendo, elas são grandonas. Essas são as que mais parecem plantinhas, né? Essas algas, existem várias espécies de algas, tá? Dentro de cada grupo, por exemplo, algas pardas, todos os grupos que a gente vai ver, existem várias espécies dentro de cada grupo. Até porque a gente está falando de seres vivos, né? Essas algas, que existem no planeta todo. Então, as algas que eu encontro lá no litoral, sei lá, no litoral da Ásia, não são as mesmas algas que eu vou encontrar no litoral das Américas, por exemplo. É diferente, até por causa, né, em conta de região, enfim. Mas elas estão espalhadas pelo mundo todo. Essas algas pardas, elas também servem de alimento. Eu coloquei até aqui, ó. Esse aqui chama kombu. Esse aqui que eu cliquei agora, ó. Isso, e as pessoas comem isso. É xixi, pronto. Parece, não é exatamente igual àquela alga. Essa Eu alga já que a vi gente... no Naruto come isso. Acho que é no Eles Naruto. comem. Tipo, tem gente que come, tipo, a folha. Pega... Eu vou falar folha, mas não é folha, tá? Mas que come, tipo, pega um desse assim e come, sabe? Puro, assim, ó. E come. Hã? O Minecraft tem esse daí, pessoal. Ah, Sora, tem um salgadinho na Liberdade que é tipo de alga. Eu acho que é isso aí. Só que é Deve menos ser. Ele vende num saquinho, assim. Pelo menos aqui no Brasil, eu já vi. Ele vende num saquinho, assim. Chama kombu. Deve ser Kombu. Eu nunca comi. Desse eu nunca comi. Não. Mas, sei lá, acho que não deve ter muito gosto. Não sei como é que eles é. devem botar algum salzinho, sei lá, alguma coisa, né? Tá puro. Eu não sei. Acho que eles devem só dar uma desidratada, né? Pra ficar sequinha e durinha. Mas aquelas algas que a gente come, quem já foi em restaurante japonês, aquelas algas que a gente come enrolada no sushi e tal, isso também são algas, mas é isso, elas são secas, né? São desidratadas para ficar daquele jeito, parecendo uma folha, e pra gente poder enrolar. E aí você pode ou não comer pura, se você colocar ela na boca, você come. É muito bom. Eu gosto também, quando ela tá bem sequinha, bem crocantinha. Não sabia que era alga, professor. É alga. Ai, uma delícia. Gente, que saudade do dia japonês. Oi, Eu fui semana passada. Olha, Matheus. Eu também comi sushi. Eu não tô te ouvindo, Bruno. Fala de novo. Vai fazer uns 4 anos que eu não como sushi. Meu Deus. Caraca. Bruno, que tristeza. Ainda, Bruno. Deve estar em depressão já. Ai, Bruno? Sua mãe faz mal café da tarde bom. Fui na sua casa, sua mãe fez Professora. 3 bolos. Professora. Oi. Eu não gosto. Oi. Por que Mais o bolo da alga cabeça. Tô zoando o bolo da cabeça. É mau caráter. Espera um pouquinho que o Matheus tá Bom. terminando de falar. O Fala. Matheus tá externando os sentimentos dele agora. Fala, quem me chamou? Que eu nem ouvi quem O era. Eduardo, professora. Fala, Eduardo. Fala, Lu. Por que você falou que é tão ruim a alga grudando na sua perna? Por que eu falei? Não entendi a pergunta. É porque você falou que é tão ruim a alga grudar na sua perna. Não, é ruim porque a sensação é estranha, né? Parece que tá um bicho grudando lá, mas ela não vai te fazer nada, ela vai só enroscar. A da próxima vez que vocês forem pra praia, quando a gente puder ir pra praia de novo, e aí vocês forem na água, e aí uma alga enroscar no pé de vocês, alguma coisa enroscar no pé de vocês, não fiquem desesperados, que se for uma alga não vai fazer nada. É só você tirar a alga do seu pé e continuar nadando, vivendo a sua vida tranquilamente, ela não vai te fazer nada. Só tem que estar atento se não for uma água viva. Aí ela vai te fazer alguma coisa. De água viva, velho. Meu Deus. Mas se for a alga mesmo, é que a sensação dela enroscando no pé é ruim, né? Eu particularmente não gosto. Mas ela não vai te causar mal nenhum. Vai enroscar, você solta ela
e vai lá, continua nadando, vivendo sua vida. Eu Vai lembro te que eu fazer ficava mal. berrando, tipo, literalmente berrava quando algo encostava no Nossa, pé. que delícia ir pra praia com você. Imagina a Sofia gritando na praia, eu ia sair andando. Beleza, então as algas pardas, elas existem diversas espécies. Tem espécies, gente, que tem 15 metros de comprimento, né? Tem umas que tem 30, tem umas que tem 70. E as maiores já registradas, elas podem atingir até 100 metros de comprimento. Então, você imagina 100 metros de alga, assim. Um talo só com 100 metros. Enorme. Dá pra enroscar não só a perna, dá pra enroscar seu tronco Não, você precisa inteiro. morrer afogado numa dessa. E aí isso acontece bastante, viu, gente? De pessoas, não só pessoas, enfim, mas Morrer afogado por uma alga. porque essas algas, Que morte, mas... elas Tem que levar um não canivete. ficam sozinhas, né? Tipo, tem sempre uma do lado da outra. E aí, quando você vê, elas parecem, até no livro tá falando, que parecem umas florestas submersas, porque de fato parece, são várias. Então, imagina se você tá lá, se enrosca, começa a se enroscar e não consegue mais subir. Morreu afogado. Morrer afogado por uma água é total inofensiva, mas pode acontecer. Alguém ia falar alguma coisa? Ô, Sora, só que essas algas aí de 100 metros, elas ficam, tipo, bem profundão, né? Tipo, muito profundão. Sim, porque elas nunca passam da água, né? Então, elas estão sempre presas em algum lugar lá no fundo. E é isso, quanto maior ela for, mais funda ela vai estar. Os peixes podem se engasgar com água? Alga. O peixe morrer afogado por água? Não, é difícil, gente. Só se for um peixe bem cabeçudinho, assim, mas não acontece. Professora, mas peixe é burro. Peixe é burro, professora. Não é burro, não. O que acontece é de professora, o peixe bate a cabeça peixe bate a cabeça na parede do aquário. Para começar, não era nem pra ele estar no aquário, né? Por isso que ele bate a cabeça lá. Porque no mar não tem parede de vidro. Não, o Matheus, não. A gente que tá errado de botar o peixe no aquário. O que acontece... Ele é burro, professora. Eu não vou deixar ninguém ficar xingando peixe na minha aula, Matheus. Ele não é burro. Se ele fosse burro, falar ele que não o peixe é um animal inteligente. Mas o peixe é um animal inteligente. Como é que vocês medem inteligência? As pessoas acham que só as pessoas são inteligentes. Todo o restante dos animais são burros. O bicho tá aí vivendo há milhões de anos e você acha que você é mais inteligente que ele. Professora, eu acho. Para, Matheus, ele fica nadando com a boca abrindo e fechando as mãos. É óbvio, ele precisa de ar oxigênio. Assim como ele tu tá respira. sobrevivendo. Para de respirar aí, então você fica com o nariz tampado. Idiota aí, fica respirando. Tá roxo, minha mãe vai vir que eu vou estar roxo. Existem alguns peixes que usam essas algas como esconderijo. Eles se escondem, né? Até para fugir de presas e tal. De presas não, de predadores. Parece isso no filme do Nemo, né, professor? No começo. A gente esconde ela. Gente, o filme do Nemo e principalmente Procurando Nemo, eu acho que é perfeito assim, para entender todo o ecossistema aquático, ele é muito bom, de verdade. Porque é óbvio que professora, o peixe inteligente é aquele peixe que tem uma lâmpada. Gente, todo bicho é inteligente. É mesmo, né? Ele leva uma lâmpada na cabeça. Beleza, então essas são as algas pardas ou as feófitas, bonitinhas, enormes, lindas. Depois das algas pardas, a gente tem as algas vermelhas, também conhecidas como rodopícias ou rodófitas. Nossa, que coisa. Rodopícias e rodófitas. Nem parece uma planta, doutora. Porque ela não é planta. Professora, parece é verdade. um negócio de açúcar que a Camila tinha feito, professora. Era para fazer, tipo, uma calda de açúcar bem gostoso. Aí endureceu, ficou igualzinho assim, professora. Elas são bem bonitinhas. Existem várias espécies também. Essa imagem eu coloquei aqui. Essa aqui maior é uma alga rodofita multicelular. Elas podem ser multi ou unicelulares. Essa menorzinha aqui... Era esse negócio que eu tava falando de coral. Essa aqui, ó, é multicelular. Desculpa, esse é o uni, ó. Tá vendo? Ela tá no microscópio. Olha que bonitinha. O uni, ela
isso dá pra ver com o microscópio. Microscópio, isso, elas são bem menorzinhas. Ô, Mas Sora, as. Oi. agora que o Bruno falou, sabe, coral? Coral tem alguma coisa a ver com algo? Não, né? Não. Coral é bicho. Ah, tá. A gente só vai ver quando a gente começar a ver no animal. Aí aqui tem outras espécies. Olha aqui, ó, que já é diferente, tá vendo? Ó? Essas espécies já são Caraca. diferentes. Essa aqui grandona que a mulher tá segurando é aqui no litoral brasileiro. Lindona. Nossa, eu ficaria com muita agonia de pegar na mão. Mas não faz nada, né? Elas ficam, gente, tem algumas espécies de algas que ficam tipo, vamos dizer assim, no chão do mar. E aí elas ficam associadas ali a corais, mas coral é uma coisa e alga é outra. E dá para perceber, assim, depois que você entende direitinho, dá para perceber que elas não são a mesma coisa. Até porque os corais, eles são mais grossos, parecem tipo umas árvores, assim. As algas já são, enfim, mais molinhas e tudo mais. Essas são as algas vermelhas. As algas vermelhas, elas podem ser no geral, né, elas são multicelulares, mas existem as espécies que são microscópicas também. Elas podem viver em água doce ou em água salgada, mas no geral é água salgada onde elas vivem. Tá? Em regiões quentes e tropicais, em águas quentes. Então, por exemplo, no Brasil a gente encontra bastante, no litoral da Austrália, que também é bem quente, a gente encontra. Beleza. Aí. Professor, eu ouvi Fala. falar que, tipo, eu acho que é um peixe. Que quando a gente pisa nele, ele tem tipo que uma agulha. Enquanto espeta no nosso pé, a gente pode até morrer. Eu esqueci o nome, Bruno. Pedro? Tem. É um peixe da Eu Praia acho que é um Grande. peixe. Bruno, eu não vou lembrar o nome do peixe agora, mas eu vou lembrar e eu vou falar depois com vocês. É baiacu. Não é baiacu, não. É um peixe que fica fica escondidinho assim no chão, sabe? Entre as pedras. Eu não vou lembrar o nome. É tipo Bruno, esses depois eu vou ver. caranguejos que fica escondido na areia. Mano, Fica perto de rocha. Ele parece uma pedra, assim, se você olha. Tem um filme que mostra esse peixe. Nossa, mas é um filme muito É o antigo. Goku tem. Lagoa Professor, Azul. então ele quer pisar nele mesmo pra matar. Não, você não vai matar, ouriço você do tá vendo. mar, professora, não é? Não é o ouriço. Não é o ouriço. É o Ouriço Sonic. não é. Ouriço é uma coisa, ouriço não é peixe. É o Sonic. Esse que ela tá falando, que o Bruno tá falando, é peixe mesmo. Eu vou procurar depois, eu vou ver, Bruno. Eu esqueci. Bagre. Agora. É bagre. Também não, mina bagre é enorme. Desculpa. Todos os nomes de todos os peixes até acertar. Eu vou falar. Peixe palhaço. Eu botei no Google peixe que espeta. Peixe Professora. Bagre, professora. Não é bagre, gente. Não é bagre. Eu vou lembrar o nome, depois eu vou falar pra vocês. Eu esqueci. Mas não é bagre. Google, qual que é o peixe que dá uma espetada no pé? Bom, Professora. Oi. Professora, tem uma praia que tipo, tem um monte disso que colocaram o nome de ou é Concavo do Coral ou é Castelo do Coral. Castelo do Coral? Por aí o nome. Que tem um monte disso. Isso é tipo uma alga que os peixes ficam escondidos. Acho que aparece. Acho que é a alga do. Como que chama aquele peixe laranja? Do Nemo. Mas aquilo que o peixe palhaço se esconde não é alga. Aquilo é peixe-aranha? Não é coral, pro? Não. Aquele negócio lá? Não. O que o peixe palhaço se esconde. O que o peixe palhaço se esconde não é nem coral e nem alga. É anêmona. No circo. As anêmonas são do mesmo grupo das águas-vivas. Coral é outra coisa, alga outra coisa. Parece, gente, mas não é. Não é. Anêmona é diferente de coral. Então, aí eles colocaram o nome lá de cidade ou Castelo do Coral. Eu vou procurar depois. Eu não conheço, não. É onde? Aqui no Brasil? É. Interessante. Vamos ver.
Aí, beleza. Algas vermelhas, as outras algas douradas. As algas douradas também são chamadas de do filo, né? Crisofita. Elas são A gente unis, pode né, chamar. Sora? Então, as algas douradas a gente pode chamar ou de crisófitas ou de crisofícias. Vou até escrever aqui, vou escrever. Crisofícias. Parece uma moeda de R$1, professor. Parece. Elas também têm várias espécies. Olha, essas aqui já são um pouquinho mais diferentes, ó. Elas vivem juntinhas, assim, sabe? Formando colônias. Aqui, elas ainda estão, tipo, beleza, tá uma do lado da outra, mas quando ela é colônia, ela faz assim, ó. Tá vendo que parece que é uma coisa só? Parece tipo um buquê de algas, assim. Isso é uma colônia. Elas estão todas juntinhas. Elas também vivem em água doce salgada. E elas têm uma camada de silícia. Silícia não, silica, que é formada de silício, que é a mesma composição do vidro. Não sei se alguém tem gato em casa, já comprou aquela, sabe a areia da caixa de gato? Sei. Beleza. Tem um tipo de areia, entre aspas, que coloca, que não é feito de areia, é feito de silica. Se vocês têm pet, um dia forem, ou gato ou cachorro, sei lá, qualquer bicho que vocês tiverem, e um dia vocês forem em uma loja dessas de pet shop, dá uma olhada lá na parte das areias de gato, tem lá umas pedrinhas, tipo umas pedrinhas transparentes, assim, parece sal grosso. É de silica aquilo, vai estar escrito lá. Professora, geralmente isso daí eles compram pra neném, né? Pra gato neném. Pra dar o quê? Eu acho que sim. Pra gato neném. Tá. Eu não... Eu acho que sim. Eu não... Porque eu já vi uns gatos neném usando isso daí. Então, eu já vi... Oi, fala, Nicole. É uma areia como pedrinha, não sei. Isso, parece umas pedrinhas de sal grosso, assim. É umas pedrinhas branquinhas, sim. Tem algumas que são azuisinhas, tal, que eles colocam Eu tinha corante, né? gato. Aí a gente comprou um negócio rosa e colocou esse negócio aí. Isso. Aí tem gente que não gosta de usar areia, né? Porque a areia faz mais sujeira. Como os grãos são mais grossos, ele faz menos bagunça. Tipo, que espalha menos, né? Mas eu acho que dá para usar para gato adulto também, né? Porque eu trabalhava no hospital veterinário, o pessoal comprava, mesmo quando tinha gato adulto. Comprava até porque segura um pouco mais do cheiro, tipo, não deixa ficar tão cheiro forte do xixi e faz menos sujeira, né? Porque o grão é maiorzinho. E é da mesma matéria que envolve aqui as algas douradas. E aí, nesse mesmo grupo das algas douradas, gente, no grupo das crisófitas, a gente tem as diatomáceas. Aí no livro de vocês está na página 410. Nossa, parece um monte de... sei lá. As diatomáceas, elas, sei lá que elas parecem. Elas são bem pequitititas, gente. Bem, isso aqui está aumentado muitas vezes. Pinça. Coisa de parece umas beleza, fitas. nada a ver. Mas ela está super aumentada no microscópio. Então, as diatomáceas também fazem parte do grupo das crisófitas. E elas fazem... como é que fala? Elas fazem parte daí dos fitoplânctons. Fala, Nico, Sofia. Por que elas têm formatos diferentes? Porque são espécies diferentes, né? Mas elas vivem, tipo, no mesmo ambiente, assim. Elas têm, enfim, então formatos diferentes. Às vezes, nem só são espécies diferentes, mas a estrutura delas fica diferente mesmo. Por exemplo, nós, seres humanos, temos a mesma... Por dentro, né, a gente tem a mesma estrutura, mas aí por fora a gente acaba ficando diferente, certo? Isso acontece com várias outras espécies, inclusive com algas. Então, você não vai encontrar todas as algas exatamente com o mesmo formato, mesmo que sejam da mesma espécie, entendeu? Elas vão se diferenciar em alguma coisa. Até porque a gente tem que pensar que cada ser vivo tem seu próprio DNA, e o seu DNA é que vai ali ditar as suas características. Inclusive, a forma de reprodução das algas principalmente, elas se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente, mas principalmente sexuadamente.
Justamente por elas se reproduzirem sexualmente, a gente tem várias algas diferentes, né? Precisou de 2 outros seres vivos, então elas vão ficar diferentes entre elas. Mas, ó, viu uma outra imagem aqui? Aqui já são diferentes também, ó. Elas são mais... Meu Deus! Meu Deus! E que foi isso? Logo cavalinho de pau aí na rua. Pronto, Não, obra. já silenciou aí. Essa aqui também, ó, tá vendo? Elas parecem tipo, uns canudinhos, assim, ó. Tudo de atomácia. E elas vivem todas juntas, assim, ó, bonitinhas, juntinhas, em comunhão. Gente, seguinte, já são 11h20. Na quarta-feira a gente continua, então vou passar as vezes só na quarta. Só que eu queria pedir uma coisa para vocês para quarta-feira. Quero que vocês pesquisem isso aqui, ó, que tá na tela agora, que eu tô grifando. As atividades da página não precisa fazer, faz só vou pedir na quarta, que eu não terminei ainda. Mas essa pesquisa aqui eu quero que façam. Pesquisar sobre bioluminescência e maré vermelha.